com relação aí a questão envolvendo o Arrascaeta. Há um impasse muito grande aí, né, uma preocupação, diga-se de passagem, importante de falar isso, uma preocupação gigante com o estado do Arrascaeta. E essa preocupação é da comissão técnica do Leonardo Jardim. É uma preocupação imensa, gigante, da comissão técnica do Leonardo Jardim com a situação do Arrascaeta na seleção do Uruguai. As seleções já estreiam, já começam a estrear hoje, e a imagem do Arrascaeta mancando, nitidamente mancando e mancando forte, com dificuldade de andar. Isso aqui é informação, tá, meus amigos? Impressionou a comissão técnica do Leonardo Jardim, o próprio Leonardo Jardim ficou impressionado, tá? A informação que a gente traz aqui, que o Leonardo Jardim ficou impressionado com a imagem do Arrascaeta mancando muito, que assustou o Leonardo Jardim e a comissão técnica. Isso aí foi informação que eu recebi de fonte ligada ao futebol do Flamengo. Aí, Jonathan, Leonardo Jardim, uma fonte ligada à comissão técnica do Jardim me falou, lá o departamento de futebol, que a preocupação gigante do Flamengo de não entender como que ele ainda está aqui. Andando, tipo assim, o comentário era para ele estar com uma muleta. Não era para ele estar andando assim. As imagens fortes e que preocupam de não estarem até forçando dele estar caminhando. Que era para, de repente, ele não estar nem caminhando. Ou com muleta, ou estar com uma cadeira de roda para até poder. Ou estar em repouso. Eles falaram o que falaram para mim, estamos preocupados disso prejudicar ele até para o pós-Copa. Final da temporada. Eles, inclusive, falaram assim, tomara que ele recupere para o jogo contra ainda na Copa do Mundo, para, sei lá, oitavas de final, se o Uruguai chegar, 16avo. Mas isso aí, eles falaram o seguinte, pelo que a gente viu, não vamos... Isso aqui não é off, não. Falaram comigo, não vou dizer quem falou, mas é informação de dentro. Isso aí é fato, mesmo que ele seja eliminado, o Uruguai seja eliminado, da gente nem pensar em utilizar ele na intertemporada em Portugal. O Flamengo quer dar repouso ao Arrascaeta porque ficaram preocupados com a imagem, para o pós-Copa. Não, mas a informação que eu estou passando aqui ao vivo é que eles falaram que ele não... Que a análise, e aí eles já tinham recebido um posicionamento do Lanian, que é o fisioterapeuta que foi para lá, que está assustadíssimo também, só que ele não consegue agir. Ele não manda na seleção do Uruguai. Na concepção deles, lá do Flamengo, o Arrascaeta deveria estar em casa de repouso. Até ir fazendo os tratamentos, aqueles tratamentos que você faz de recuperação, né? Fisioterapia, todos esses tratamentos, para daqui a pouco ele começar a caminhar. A forma que ele está andando está forçando, e isso preocupou o Flamengo. Mas, cara, é preocupante. A imagem é chocante. Ele deveria estar com uma muleta, no mínimo, né? Aí tem uma questão. Você sabe por que ele não pode usar a muleta? Ele não pode forçar aqui. Então, para ele usar a muleta, ele força aqui. Mas se ele não usa a muleta, ele força o quê? E ele tinha que estar de cadeira de roda. Ele tinha que estar andando ali com... Aí iam falar... Aí também o pessoal que visse a imagem ia falar o quê? Caraca, o Arrascaeta está de cadeira de roda. Mas, cara, eles não têm que se preocupar com o que vão falar. Eles têm que se preocupar o seguinte, se ele não pode andar com muleta e se ele não pode caminhar normal, ele tinha que estar na cadeira de roda. E aí é o que eu falo. A falta de transparência da Federação Uruguaia. A Federação Uruguaia deveria soltar uma nota falando, olha, vocês vão ver imagens do Arrascaeta andando de cadeira de roda. Não é porque ele está mal a ponto de andar de cadeira de roda, é porque ele não pode forçar a clavícula para usar uma muleta e ele não pode forçar caminhando. Mas essa falta de comunicação da Federação Uruguaia é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Bem, é isso, cara. É isso. É assustador. É assustador.
Farel e do Gilmar dos Santos Neves, o goleiro brasileiro com mais Copas do Mundo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Com muita, se for dizer uma palavra assim para definir o sentimento, é honra, né? Acho que poder estar entrando aí junto com esses grandes nomes da história da seleção brasileira. É um privilégio também para mim poder participar e disputar mais uma Copa do Mundo. Como tu falou, né? Quando eu assistia lá como criança, talvez eu sonhava em estar aqui, mas era uma realidade muito distante, né? E hoje, quando eu paro para pensar isso, é um privilégio e é uma bênção poder ter essa oportunidade de disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da maior seleção. Então, me sinto muito honrado com isso. Obrigado. Bassan. Oi, Alisson. Aqui no meio, ó. Pedro Bassan, TV Globo, tudo bem? Você está chegando para a sua terceira Copa, não é? Nas outras, o período de preparação, teoricamente, foi mais tranquilo, o Brasil chegou até com um favoritismo maior. Nesses últimos anos, a gente teve um período mais turbulento, para o grupo como um todo, até para os goleiros e para você em particular, comparando com as outras, mas eu queria saber de você, como é que você compara esses períodos de preparação? Muitos dizem que a seleção cresce nas Copas quando a preparação não é tão tranquila. Eu queria saber o que você acha disso também e comparar esses 3 períodos. Eu acho que todos os períodos eles tiveram as suas características, né? E é inegável, né, que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele aqui as dificuldades que tivemos. Acho que vocês acompanharam bem de perto também, por vários fatores. Mas dentro disso, a coisa mais importante é o momento que nos encontramos agora, né? E desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado. Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade, né, de um ambiente focado no trabalho e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, né, o mais importante é o momento que nos encontramos agora, porque é isso que importa. É o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo, e se for da vontade de Deus, chegando até a final. Isso é o mais importante, é o que a gente pode ver, pode ter observado historicamente também na história da seleção, e por isso que se diz, né, que é bom que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. Mas os jogadores de hoje têm uma característica diferente de outras épocas. Então, o mais importante é como nos chegamos agora e como nos sentimos agora, né? E nos sentimos confiantes por causa dos treinamentos, por causa do trabalho, por causa da qualidade, por aquilo que estamos nos tornando como equipe, né? E a gente espera que todas essas coisas deem resultado já a partir desse primeiro jogo contra o Marrocos. Alisson aqui, bem na frente, Gabi Guimarães, TV Band. Alisson, muita gente viu a convocação do Everton em detrimento de outros goleiros mais jovens e que estão começando agora, tendo oportunidades com a seleção brasileira ao longo do ciclo, muito por causa das questões físicas que você e o Ederson tiveram nos últimos anos. Você concorda com essa análise e como é que você se sente fisicamente nesse momento? Obrigada. Eu acredito que a convocação do Everton é por mérito dele e não demérito de ninguém, né? Então, minha capacidade física é 100%. Obviamente, todo mundo sabe, né, que eu fiquei um período fora antes da Copa do Mundo, mas também muito em virtude de estar e chegar aqui nesse momento 100%, né? Como eu falei antes na pergunta anterior, o mais importante é como a gente chega agora nessa primeira partida. Então, o Everton está sendo convocado, né, ao meu ver, pelo mérito dele, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos, tem sido um dos principais goleiros do futebol brasileiro, tanto ele, quanto eu, quanto o Ederson, e isso não significa que os outros também não mereciam estar aqui, mereciam também pela qualidade, pelo que estão fazendo nos seus clubes, Bento, Hugo, os mais jovens, né, todos aqueles que foram cotados para esse lugar, todos os convocados, todos os 26 aqui estão por mérito próprio do seu trabalho e porque tem a confiança do Ancelotti e do staff. Então, dessa maneira que eu enxergo. Bom,
Alisson, boa tarde. Mauro Naves aqui, SBT, tudo bem? E N Sports. Alisson, dentro dessa história que você vai empatar com Gilmar e Tafarel, qual a sua perspectiva de próxima Copa? Você tem um planejamento de carreira já? Vai parar com 40 anos? Vai parar ano que vem, depois? Enfim, ou seja, a gente pode tê-lo na próxima Copa como titular e você se tornar aí um recordista dos goleiros brasileiros com 4 Copas? O que você planeja para o seu futuro? Obrigado. Acho que é uma excelente pergunta, eu adoraria responder, mas o meu foco está muito aqui no momento. A coisa mais importante para mim agora é essa Copa do Mundo. E eu vou encarar como se fosse a última oportunidade, porque futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tenho aprendido isso na minha vida. Mas o meu foco é para o momento, né? Para esse tempo. Uma oportunidade grandiosa de estar aqui representando a seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. E eu me sinto honrado, né, por fazer parte desse grupo seleto de goleiros que vão estar disputando 3 Copas do Mundo. Mas eu quero entrar no outro grupo, né, no grupo dos campeões, marcando meu nome aqui na história da seleção brasileira, junto com os outros 25 convocados. E esse é o meu foco, essa é a coisa mais importante para o momento. Falou aqui. Sim. Alisson, boa tarde. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. De 2015 em diante, você é praticamente um titular ininterrupto da seleção, 3 Copas, campeão da Champions, melhor goleiro do mundo. Com todo esse currículo, que avaliação você faz sobre cobranças que você sofre ao longo do ciclo? Você as considera injustas? Natural. Cobranças são naturais, injustas ou não, eu acho que faz parte do futebol, faz parte do pacote entre vestir essa camisa aqui. Pela história, as pessoas querem que os jogadores que vistam a camisa da seleção conquistem títulos, né? E eu já pude experimentar isso conquistando uma Copa América pela seleção brasileira, mas nada se compara a conquistar uma Copa do Mundo. Então esse é o objetivo. Acho que as críticas vêm também por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades, e eu encaro isso com naturalidade. Já disse isso outra vez, eu sou o meu maior crítico, né? Então ninguém daqueles que me criticam hoje em dia, ninguém vai me criticar mais do que eu. Porém a minha crítica, ela é uma crítica baseada em fatos do dia a dia, né? Em uma leitura técnica, tática, psicológica, enfim. Ninguém me conhece mais do que eu mesmo, né, nesse sentido. E também dou muito valor às críticas e às avaliações daqueles que trabalham comigo no dia a dia, né, dos preparadores de goleiro, aqui o Tafarel e o Marquinhos, dos treinadores, e ter a confiança desses caras, dos treinadores de goleiro, dos treinadores que passaram também aqui pela seleção, que depositaram a confiança em mim durante esses 11 anos, né, que eu venho sendo convocado. Então, para isso, eu acho que eu vejo isso de maneira natural, e é óbvio que eu quero ser avaliado por aquilo que eu faço dentro de campo e pelas conquistas, né, que é o nosso objetivo aqui. Nathalie. Alisson, aqui à sua esquerda. Nathalie Gedra, Fox Sports dos Estados Unidos. Eu vou pedir a gentileza de você gastar o seu inglês um pouquinho. As one of the most experienced players, I wanted to ask you about the effects that 2018 and 2022. Can you hear me? Yeah. The effects that 2018 and 2022 have, because it can make you grow a thicker skin, but it can also be draining emotionally. So how do you manage this, all of this that you lived in previous experience coming to this one? Well, I think I managed it looking the same way as everyone have to look in the ordinary life. You have to choose how you're going to deal with the difficult things, difficult moment that you go through your life. And I choose to learn from the past, and I choose to move forward, to look for the possibility I have in front of me. And he's a big possibility, a big opportunity
big privilege, and I feel blessed to be here and have the chance to try to win another World Cup. Boa tarde, Eduardo Celão, canal Free Clear. Parabéns pela convocação mais uma vez para mais uma Copa. Alisson, a gente viu o Arsenal fazer uma temporada quase perfeita, ganhando a Premier League, sendo vice da Champions League, muito baseado em bola parada. E a gente sabe que a data FIFA normalmente é muito curta e prejudica que o técnico trabalhe isso tanto defensivamente como ofensivamente. Esse prazo maior de preparação, o Brasil tem focado nisso? É um assunto de dia de treino? O Brasil tem treinado bola parada? Por conta de números, né? A gente sabe, percentualmente falando, muitos gols saem de bola parada, tanto para a gente poder defender, de tê-los tomado ou fazer. Eu queria saber de você se está acontecendo direto no treino essa oportunidade. Boa sorte. Obrigado. Excelente pergunta também, e acho que é evidente, né? Não só a Premier League fica mais evidente ali, porque muitos jogos são decididos em bola parada, né? O Arsenal, como tu deu o exemplo, venceu vários jogos jogando bem, dominando, criando várias oportunidades, mas venceu por 1-0, um gol de bola parada, porque era a força deles, né? Muitos podem criticar e falar o que for, é mérito do Arsenal, foi mérito do Arsenal isso, e nós aqui estamos conscientes disso, né? Que nessa Copa do Mundo também um aspecto importantíssimo será a bola parada. E temos nos preparado, temos treinado, com certeza, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Felizmente, contamos com um dos principais jogadores do Arsenal em bola parada, né, que é o Gabriel, e também outros jogadores que podem fazer a diferença ali ofensivamente e defensivamente. E sim, estamos trabalhando e é um foco nosso aqui, estar bem preparado para esses momentos que podem decidir uma partida. Alisson, aqui Beltrão, Casé TV, prazer falar contigo. Cara, queria te perguntar sobre o sistema defensivo da seleção brasileira, que já vem sofrendo gols há alguns jogos seguidos, né? Queria te perguntar como é que está sendo essa preparação e qual é a atribuição que você acredita para esse recorde negativo nesses jogos? Se é a falta de entrosamento, se foram lances... Eu sei que teve gol contra o Panamá, que a bola desviou e acabou entrando. Queria saber tua visão sobre essa sequência negativa do Brasil sofrendo gols em todos os jogos e se vocês estão trabalhando alguma coisa específica para isso não acontecer na Copa. Obrigado. A gente não quer isso, né? Eu, como goleiro, sou o primeiro que sai da partida insatisfeito com o fato de ter sofrido gols. Eu acho que uma equipe vencedora, ela tem que trabalhar tem que odiar tomar gol, odiar sofrer gol. O adversário tem que trabalhar muito forte para fazer gol. E a gente está tentando criar essa mentalidade aqui. Os amistosos tiveram um caráter de preparação, um caráter de testes, né, que foi escolhido pelo Mister. Eu acho que os 2 gols, talvez dos 3 gols que sofremos, 2 eram completamente evitáveis, né? E a gente falou sobre isso, conversamos sobre aquilo que tinha que ter sido feito diferente, até mesmo no gol de falta. Buscamos olhar também pelo lado positivo disso, que aconteceu nos amistosos para não acontecer na Copa do Mundo e nos dá a oportunidade de corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Às vezes, se a bola desvia, não entra por algum fator e não toma gol, não tem tanta atenção em cima disso, mas quando nos custa um gol, a gente tem que estar muito, muito ligado nisso. Então, acho que esse aspecto defensivo extremamente importante na Copa do Mundo, uma competição de tiro curto, né? E nós queremos ter uma defesa sólida, uma equipe que defende junto, todo mundo focado em não sofrer gols. E aí depois a gente sabe que a qualidade da nossa equipe, né, a gente vai criar chances, vai ter oportunidades. Então é um fator muito importante para a gente, que nos deixou desconfortável nos amistosos, mas coisas que ajustamos agora para a Copa. E essa informação eu vou trazer daqui a pouco quando notificar, porque essa live não notificou. Daqui a pouco vou trazer essa informação urgente e importante também, né, com mais detalhes sobre o Arrascaeta. Tamo junto, um grande abraço, valeu.